Salve, galera! Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas, gravando poucas horas aqui antes do jogo entre Brasil e França, inclusive, cara, que a gente tá tendo aí de jogos de eliminatória amistosos, data FIFA pegando fogo hoje, né, mas eu preferi esperar, né, algumas confirmações, né, para trazer atualizações sobre o fator, né, o tema técnico, porque de fato, né, na última terça-feira nós não tivemos atualizações. O Botafogo, né, tanto o departamento de futebol quanto a diretoria de um modo geral, né, os assuntos nos bastidores do Botafogo ficaram voltados para toda a situação financeira alarmante do clube, né, a guerra com o social, as medidas do associativo, questões que vão para a justiça, o que vai acontecer, né, muita coisa aí para rolar. E aí só agora que a gente está tendo o departamento de futebol sentando ali numa mesa falando, tá, vamos começar os nossos trabalhos para definir qual é a nossa prioridade. Afinal, tá tendo data FIFA, mas até durante data FIFA a gente tá tendo jogos aí no Botafogo. O Botafogo vai jogar contra o Atlético Paranaense no sábado, comandado pelo Rodrigo Belão, tá? E na quarta-feira, o Botafogo vai encarar o Mirassol, né? Daqui 6 dias o Botafogo encara o Mirassol no estádio Newton Santos. Resultados que não forem vitórias nessas partidas, né, podem acarretar um alerta ligado, né? Pelo menos o Botafogo conseguiu vencer o Bragantino na última partida. Mas se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Eu vou colocar aqui, né, o vídeo que eu fiz informando nomes que estão em pauta, tá? E qual pode ser um primeiro contato por prioridade de quem tem a maior voz, digamos assim, né, de quem tem o maior poder, né, o voto mais pesado, que é o John Textor. Vamos lá. O Botafogo mira um novo comandante, e não estamos falando de Arthur Jorge, que está no Cruzeiro, mas possivelmente de Franklin Carvalho, seu ex-auxiliar. O Botafogo segue na busca por um novo comandante. Alguns nomes estão na lista de possíveis contratados ou contatados num primeiro momento pelo clube. Existe uma corrente que gosta do nome de Hernan Crespo, outra corrente que fala em Diniz, mas é uma coisa muito embrionária. Vojvoda, pelo que eu soube, também acho muito improvável, né? Dentre alguns nomes avaliados, o Tite seria uma unanimidade, mas o treinador não tá querendo pegar um trabalho no Brasil nesse momento. E o nome de Franklin Carvalho, de acordo com apurações dadas em primeira mão, né, pelo Thiago Graché, né, do Glorioso Play, confirmadas pelo Globo, né, é nesse momento o nome preferido dele, John Textor. Franklin Carvalho não integra a comissão técnica do Cruzeiro nesse momento. Arthur Jorge anunciou os nomes, né, que trabalharão, né, já estão trabalhando com ele na Toca da Raposa, sem o nome de Franklin, que agora vai seguir carreira solo. Estava sendo, inclusive, né, contatado por clubes do futebol português, podendo ser contratado por equipes de lá, mas existe a possibilidade do Botafogo fazer uma proposta. O Textor tem dessas, né? Ele gosta muito, né, dos caras que montam os treinos, né, dos caras da teoria, né, dos caras que realmente entendem dos aspectos táticos, não à toa, né? O Renato Paiva é um cara que fala muito em tática, contratou por isso, né? O David Ancelotti, né, que é, digamos, a cabeça pensante no aspecto tático desse trabalho do Carlo Ancelotti há muito tempo, foi contratado. E o Franklin Carvalho, essa imagem, né, viralizou bastante, né, do treinador, né, do auxiliar técnico de Arthur Jorge, na final da Libertadores, quando o Gregori foi expulso, ele mexendo ali na prancheta e fazendo ajustes. Se por um lado existe essa aceitação, né, o Textor gosta muito, os jogadores, né, que ficam desde 2024 gostam muito dele, né, porque era o cara que montava os treinos, é um cara fera em bola parada, né, em jogadas. Também existe o fator que muitas vezes é ignorado pelo John Textor na hora de escolher um treinador, a gestão de grupo. Blindagem de ambiente, fator mental, controle, né, do aspecto assim da estabilidade emocional do grupo. E essa parte, meu amigo, Arthur Jorge fazia com maestria. E acho que mais importante que qualquer trabalho tático, né, qualquer estratégia, claro que o sistema de jogo é importante, muita coisa, né, é importante na hora do treinamento do dia a dia, mas acho que nesse momento de instabilidade do clube, o clube implodindo, problemas financeiros, tudo mais, era importante que o Botafogo olhasse para esse fator, né, da gestão de grupo, da gestão mental, da experiência, enfim, a ver qual vai ser a escolha do Botafogo de John Textor para o novo comandante. A princípio, no próximo sábado, o Botafogo vai ser comandado para o jogo contra o Atlético Paranaense, atrasado, né, que vai acontecer nessa data FIFA, por Rodrigo Belão, que é o técnico sub-20. Bom, gente, vamos dividir as coisas aqui e dar um pouco da nossa opinião a respeito dos nomes, né, que foram ali especulados. Primeiro que é verdade essa situação, assim, um técnico que agrada a todas as frentes, né,
Existem 3, 4 correntes ali dentro do departamento de futebol do Botafogo. E um nome que agradou em todos os aspectos, tá? Essa é a opinião de lá, tá? Não é a opinião daqui. Gestão de grupo, experiência, fator tático, tudo mais. Um nome que virou uma determinada unanimidade foi o do Tite, tá? Mas o Tite afirmou, né, agradeceu o contato e disse que não gostaria de abrir negociações porque existe uma possibilidade dele trabalhar no futebol do exterior, né, inclusive no futebol saudita nesse momento, tá certo? Muito se fala que o Textor gosta muito do filho do Tite, né? E aí o Textor tem dessas, né? Muita teoria. Ele gosta de quem fala de tática, fala. Enfim, né? Vojvoda, fiquei sabendo que é muito, assim, embrionário, tá? Não, tipo assim, é um nome que ele não é muito bem avaliado dentro do Botafogo, na opinião da cúpula, tá? A mesma coisa vale para o Diniz. Existe uma frente, né? Uma corrente que é entusiasta do Diniz, mas é uma coisa que ela é quase que rechaçada. Até por um momento, né? Cara, não faz sentido. Acho que eu não concordo, né, com várias críticas que fazem ao Diniz. Eu tenho admiração pelo Diniz, mas enfim, né? Não gostaria de vê-lo no Botafogo, ainda mais nessa situação, muito menos na situação que nós nos encontramos, de alerta. Precisamos de sistema defensivo sólido e gestão de grupo, que são 2 pontos falhos do Diniz. O Diniz é um cara explosivo, temperamental, arruma briga, defesa vazadíssima. E o Crespo é o cara que ele vira, não, estão brigando para não cair. Não, temos que fazer 45 pontos. É mentira? Não. Mas, cara, quando você fala isso, você passa o derrotismo pros caras, né? E uma pessoa lá de dentro que me falou isso. O Paulo César Vasconcelos, não sei se vocês viram, né, meu vídeo que eu conversei, né, com o PCV, né, o Paulo César Vasconcelos, comentarista da Sport TV, né, do Grupo Globo. Encontrei com ele na Rio Foot Summit e a gente trocou uma ideia, né, sobre o Botafogo, e ele falou várias paradas, cara, incríveis, né? Impressionante como o cara mais experiente, ele vai clareando as ideias, né? Falou muito sobre isso, né? O Anselmo me fala, não conheço o Júnior Santos. O cara tá trabalhando no Botafogo, não conhece o Júnior Santos, que é um cara histórico pro clube, né? O Arthur Jorge, a primeira coisa que ele falou, né, que ele respondeu, John ou Gatito? Ele falou, primeiro nós temos que respeitar um ídolo do clube. Tinha acabado de chegar. Já sabia quem era o Gatito, qual era a importância dele pro clube e tudo mais. Luiz Castro, primeiras semanas, foi vice-túmulo do Garrincha. Então, isso é importante, né? Você entender qual é o terreno, qual é a cultura do clube, quais são as vivências do clube, as mazelas e também as tradições boas, sabe? Linha de defesa, por exemplo, cara, a gente tem a linha de defesa campeã. Vitinho, Bastos, Barbosa, Telles. Irmão, é conversar com esses 4 caras e transformá-los em trunfos, já que o nosso problema é defesa hoje, sabe? E aí vem o nome que é preferido, né? É o nome favorito do John Textor. Não é uma unanimidade dentro do Botafogo, por fatores de experiência, por fatores de ser uma aposta muito grande. Assim como a gente teve na situação do David, trata-se de Franklin Carvalho, auxiliar técnico, ou melhor, ex-auxiliar técnico de Arthur Jorge. Vamos separar as coisas aqui. Sem Franklin Carvalho, não teríamos Campeonato Brasileiro de 2024, não teríamos Libertadores de 2024. Ponto. Esse é o primeiro fator. Franklin Carvalho, os elogios que se fazem a treinamentos, não sei, cara, eu nunca vi um sujeito ser tão elogiado em relação a métodos de trabalho, jogada ensaiada, bola parada, inteligência para pegar os pontos fracos dos adversários. Eu nunca vi internamente, conversando com as pessoas, eu nunca vi alguém ser tão elogiado dentro da era SAF do Botafogo, tá? E eu tô falando entre técnicos e auxiliares, conversando com jogadores, conversando com pessoas do departamento de futebol, conversando com pessoas dentro do clube, né? E todo mundo fala, cara, o maluco é um animal, realmente, na questão de, assim, tinha jogo que a gente ganhava por causa do Franklin. Tinha partida que a gente só ganhava por causa dele. Atlético Paranaense fora de casa, 1-0. Botafogo e Palmeiras, gol do Tiquinho. Jogada cantada também por ele, né? Aquela jogada ensaiada, né, no gol contra o Inter, contra o Palmeiras no Allianz, sabe? Esse é o primeiro fator. Nesses aspectos teóricos e de treinamento,
foda, 10 de 10. Aí vem a outra parte, que pra mim é fundamental pra entender por que que eu não sou entusiasta dessa ideia. Apesar de reconhecer que sem Franklin Carvalho, o Botafogo não ganharia título nenhum em 2024. São aqueles heróis invisíveis, né? Porque né, assim, os louros, né, eles ficam com os caras, com os jogadores, com o técnico principal. Mas a verdade é que esses caras têm um fator fundamental. Não só o Franklin, tá? Mas outros integrantes da comissão técnica fixa do Arthur Jorge. Só que tem o fator experiência também, gente. Isso conta, sabe? Assim como sem os padrões táticos, sem os trabalhos táticos do Franklin, a gente não teria, né, os títulos, né, e as conquistas, né, que o Botafogo teve. Sem o trabalho do Arthur Jorge, e aí o trabalho também parte de aspectos táticos, tá, gente? Não é uma coisa... a galera divide também. O Arthur Jorge, então, é um debilóide, não entende de tática? Não, ele entende. Mas ele tem auxiliares mais atualizados, mais encorpados também nessa parte teórica. Significa que o Franklin também é um cara que ele não dá bom dia pra ninguém, só quer saber de tática e manda todo mundo pro caralho, não tá nem aí pra gente. Não tem nada a ver. Os jogadores também gostam pessoalmente do Franklin, né? Mas a especialidade do Arthur sempre foi a gestão do grupo, sempre foi o ambiente, as preleções que ele dava, a maneira que ele conseguia tirar, extrair o melhor do emocional, o melhor da leveza de cada jogador, sabe? Esse é o trunfo do Arthur Jorge. Claro que tem fator tático, né? Mas essa gestão, blindagem em momentos pesados de fatores emocionais é muito importante. E não tenha dúvida que sem essa gestão muitíssimo bem feita pelo AJ, o Botafogo também não teria chegado a lugar nenhum em 2024. Nenhum, né? Então, eu acho que nesse momento, assim, importa muito mais a gestão do grupo do que o fator modelo de jogo, sistema de jogo, como vai jogar, de que maneira vai atuar, né? Ainda mais porque o próprio Franklin, né, ele vai ter peças bem diferentes, bem abaixo, um outro momento em relação ao que se tinha em 2024. Antes ele podia montar um treinamento, uma jogada ensaiada, né, um modelo de jogo, né, mais ofensivo, com o Gregory de Pitbull, com o Luiz Henrique, aquele animal, né, na ponta, e saiu o Luiz Henrique, entrava o Júnior Santos no auge, saiu o Igor Jesus, entrava o Tiquinho, que fazia uma parede absurda, né, Almada, Savarino no auge, aí, meu irmão, outra história, né? Hoje quem é que vai fazer isso? O Tuco Corrêa, com aquela vontade incrível dele, né? O Arthur Cabral, uma hérnia, né? O Arthur, pequenininho, sabe? Difícil, né? E o pior de tudo não é nem a limitação desses atletas. O pior de tudo é a limitação atrelada à baixa autoestima, né? Atrelada à falta de confiança desses caras, porque o ambiente está péssimo, né? O ambiente de tudo, a incerteza do clube, o aspecto financeiro, a gestão, o John Textor que não dá as caras, sabe? Você tem que ter um cara, irmão. Tem que ter um treinador experiente. E quando eu falo de experiência, né? Porque a galera fala, Brownie, mas lá em 2016, o Jair Ventura... O Jair Ventura, ele não era experiente de anos e anos, né? Mas o Jair Ventura, ele tem uma vocação de gestão de grupo. O Jair Ventura tem esse talento de gerir grupo, independente da idade. Talento esse que eu não sei se o Franklin tem sem a gestão de grupo do AJ. Não sei. Então por isso que eu não sou entusiasta. Eu não acho que é o momento de aposta alta, sabe? Pode ser que venha e faça um trabalho fantástico. Amém. Falei a mesma coisa em relação ao David. Não sou entusiasta. Pode ser que venha tal. Veio e teve erros, acertos, tudo mais, né? Ficou naquela. Então, honestamente, eu não sei se seria a minha decisão, cara. Sabe? Eu acho que o Textor, ele fica muito nessa da teoria, né? O Textor, assim, na cabeça dele, o Arthur Jorge, foda-se, né? Quem fez o trabalho foi o auxiliar. E não é assim, irmão. É um conjunto, cara. É uma equipe, é um trabalho em grupo, onde cada um cuida da melhor coisa. Então, fico muito preocupado, sabe, com essa falta de foco, de carinho a esse fator emocional, blindagem de grupo, ambiente, que no Brasil é 80, 90% do trabalho de um treinador. Foi nessa que a gente se fudeu contratando o Bruno Lage, que podia ser um cara inteligente taticamente, mas cagou para esses aspectos de grupo. Cagou. Fudeu, deu merda, né?
Então, sabe, é muito importante, né, a gente ter essa pulga atrás da orelha. Porque é incrível como o John Textor não prioriza algo que é fundamental no Brasil, que é a gestão de grupo. E como que ele não tem noção do quanto essa gestão de grupo, do fator emocional, foi importante no trabalho do Arthur Jorge. Parece que ele não faz a menor ideia disso ou se recusa a acreditar que teve um grande peso nessa situação. Enfim, vamos ver o que realmente, qual vai ser o tiro que o Botafogo vai dar. Mas o Franklin Carvalho, o nome dele ganhou força muito pela predileção do John Textor, que gosta muito dele. E aí, Brown, você é contra? Não sei o que. Aí já falei tudo aí, né? Sou grato pra caralho a esse cara, irmão Franklin. Eu não conheço, tá? Nunca falei com ele, inclusive. Beleza? Mas, honestamente, não sei se é momento para apostar nisso agora. O que a gente sabe é que o Franklin Carvalho ele não está integrando a comissão técnica do Cruzeiro. O Arthur Jorge anunciou a sua comissão técnica sem ele. O próprio Franklin quer seguir carreira solo. Alguns clubes de Portugal estavam interessados e agora surge o Botafogo de acordo com a Record de Portugal. Confirmado aí, o Thiago Graxê trouxe essa informação lá no Glorioso Play. Inclusive, sigam lá o Glorioso Play, que está muito bacana. E também o Jornal o Globo informou. Um abraço e fui. Hernan Crespo, né? Existe a mesma coisa, né? Existe uma corrente que ela é favorável ao Diniz, existe uma corrente que ela é muito favorável ao Crespo, mas também não há uma unanimidade, tá? Gestão de grupo ok, mas não gosta muito do sistema de jogo. O Textor não é simpático com a ideia do Crespo, muito pela questão dos 3 zagueiros que ele não gosta, mas contratou o Anselmi, vai entender. Enfim, uma coisa que eu também não gosto muito no Crespo é a sinceridade de dentro pra fora. Eu acho que um técnico ele tem que ser sincero pra caralho de fora pra dentro, sabe? Ele tem que virar no grupo e falar, gente, tem uma sequela aqui, temos um problema aqui, temos uma situação pra ser resolvida aqui, tá? O que a gente pode fazer? Pra fora, irmão, tá tudo sob controle, a gente tá fazendo tudo aqui, a gente vai ajeitar internamente, é isso. Que era o que o Arthur Jorge fazia. O Arthur Jorge, ele falava, eu estou escrevendo muito isso no meu livro, tá? O Arthur Jorge, ele vivia para todo mundo, falando, 2023 acabou, morreu, é coisa da cabeça de vocês, não sei o que, não sei o que lá. Internamente, ele conversava com os atletas de 2023, Tietê, Eduardo, Tiquinho, Marçal, enfim, conversava com eles e falava, gente, o que no ano passado aconteceu que não pode se repetir? Só que pro externo, ele não podia divulgar isso, porque aí pro externo, não sei o que, o fantasma vai voltar e tal. E era importante cuidar da parte mental, daquele peso, daquele fardo, né?